E aí, galera, tudo bem? Estamos corrigindo então a prova da UX 2017 Inverno, que está na página 19 do nosso livro. Já estou até compartilhando ela contigo aqui. E o objetivo, pessoal, principal dessa correção é te lembrar o quanto a prova da UX tem a ver, tem semelhanças com a prova da URGS. Quais seriam essas semelhanças? Tem algumas perguntas bastante conteudísticas, por exemplo, alguma coisa de crase, regência, pontuação, ortografia, nexus, ok? Que tu tem que saber matérias, claro que em menor proporção, a prova só tem 10 questões, e tem uma muito boa interpretação de textos. Por exemplo, nós largamos aqui com o texto do Contaro Caligares, você sabe quem é, né? Psicanalista, articulista da Folha de São Paulo, um dos textos mais relevantes do Brasil de hoje, já foi, inclusive, tema da proposta da URGS, aquela dos adolescentes, né? Lembra dessa pergunta se adolescentes têm ou não têm maturidade sobre a menina velejadora que teve um problema e por diante, ok? Então, texto bala. Uma outra peculiaridade desse texto, que nos serve daí para o Enem, são as suas características, tipo, híbridas de gênero textual. Isso é uma crônica, claramente é uma crônica. Vai ter coloquialidades, tem o uso da primeira pessoa, é subjetiva, é uma opinião bastante pessoal, mas também tem características argumentativas. É uma crônica, tem subjetividade, mas nós fôssemos falar sobre a função da linguagem mais relevante aqui, é apelativa. Não é apenas emotiva, não é o cara só dando a sua opinião, ele quer comprovar, ele quer que tu entenda que a incompetência leva a falsas certezas. Esse aí é o objetivo do desenrolar desse texto, que é até, olha, quem sou eu para criticar o contrário, um pouquinho repetitivo, né? Porque ele diz isso o tempo inteiro, a partir da linha 5A, quando ele cita o personagem do Sex and the City, do Girls, e tu notou, é cheio de referências. Parecem livros, seriados, filósofos, psicanalistas, muito, muito bom de conteúdo esse tal de contado aí. A partir da linha 5, ele já começa a colocar teses que ele vai desenvolver. Tenho forte opinião sobre tudo, mesmo em tópicos sobre os quais sei pouco. A partir daí, a relação entre a incompetência, a falta de conhecimento, a ignorância e a certeza irracional vai ser o seu objetivo. O exemplo da linha 13, numa carta do Weller que passa suco de limão para não aparecer nas câmeras, é um exemplo verdadeiro. Isso realmente aconteceu. Se tu colocar o nome do Weller no Google, aparece a imagem dele fazendo isso. É sensacional. Depois ele fala dos psicólogos da Universidade de Cornell, Tânio Kruger, que fizeram um estudo sobre isso aí, incompetência e posicionamento. Depois ele volta no final do texto a criticar essa situação, falando sobre, na linha 45, moral, política e religião, mas o foco é sempre o mesmo. Tu vê que o texto chega a ser repetitivo, até mencionar, por exemplo, as decisões da política dos Estados Unidos e terminar com uma frase do Shakespeare tendo passado pelo Lacan, que eu não mostrei aqui, mas vai aparecer numa questão, correto? Vamos agora, pessoal, nos habituando à questão da estruturação dessas perguntas da UX. Como é que é quase sempre a primeira? Se não for regência e crase, é a ortografia. Aqui a gente tem os dois. Como é que é a resposta dessa primeira aí? Autodesvalorização é sem hífen, porque auto termina com vogal e desvalorização com consoante, correto? Então, escreve junto. O segundo A da linha 43 vale a pena. Deixa eu chegar ali para te lembrar. O que é, pessoal, esse A de a pena? É o artigo que acompanha a pena, que é o objeto direto de valer. É valer alguma coisa, então não pode ter crase. E a recíproca verdadeira na 54. Como é que é a frase começando na linha 52? Será que o excesso de competência e de saber nos levam a dúvidas sofridas e, portanto, à incapacidade, ao fracasso, por exemplo? Por que ali vai ter crase e a dúvidas não tem? Dúvidas está no singular e plural e a incapacidade está no singular e singular. Então tem artigo. Beleza? E matéria da nossa parte teórica exclusiva do PP, que daqui a alguns dias eu vou te mandar, acho que no fim de semana, tem hesitante e hesitante ali, né? Excitante e hesitante, também estranho esse negócio. Mas o primeiro hesitante ali, de êxito, não é o que ele quer dizer de hesitante, de hesitar, de temer, correto? De duvidar. Então o gabarito tem que ser C, porque é o hesitar, falei bem como ele está na linha 58, se tornaria complicada hesitante, de duvidar, correto? Muito bem. A2, a questão de vocabulário clássica, aí a gente quer a associação correta, né?
Então, a associação correta não pode ser a primeira, irônico para o gracioso, porque irônico tem uma conotação negativa, gracioso não. Irônico é quando eu não estou falando a verdade. Convicção e sensatez, o convicção da linha 12 está sendo usado numa conotação diferente. Não é aquela convicção de ter uma certeza no sentido positivo, e sim uma certeza irracional, o que sensatez aí não pode dizer. Sensatez, pessoal, sim, tem só conotação positiva, não cabe no negativo aqui, correto? Nascer passional e consciente, bom, mas é o contrário, né? Passional é como irracional, não pode ter essa relação. Intuitivo e conceitual nada a ver, né? Porque intuitivo é justamente quando tu não pensa, sem conceito, correto? E finalmente vamos coletar implicações e repercussões, né? No sentido de consequências, ok? Beleza, 3, o que é? Pontuação. Questão que exige a mesma coisa que a prova da URGS exigiria, correto? Então vamos ver com algumas mesclas de perguntas peculiares, algumas coisas até do Enem, por exemplo, aspas, que já fizemos aqui. Tu concorda? Agora eu vou deixar a questão aqui e nós vamos no texto. Tá? Vou deixar ela aqui, se tu quiser ir lá no texto, tá com o teu livro, estou com o meu aqui. Vamos analisar caso a caso, então. Nas linhas 5, 6 e 40 e 41, as aspas são empregadas pela mesma razão. Não, né? O que tem na linha 5 e 6? Discurso direto. É a frase da personagem Hannah. Discurso direto não tem nada a ver, nas linhas 40 e 41, com o nome do livro, Self-Insight. Correto? Nome de livro, discurso direto, razões diferentes. Então, errada a primeira. Olha bem. Os parênteses da linha 8 demarcam uma exemplificação ou não? Não. Exemplificação é quando menciona uma coisa, um fato, correto? O que eu tenho ali na linha 8? Uma explicação. Aquele ou seja, que é um nexo comum para apresentar um oposto, significa explicação e não exemplo. Errada B. Uma coisa que eu espero que já esteja aprendendo aqui, é mais fácil aprender aqui do que em provas mais complexas, sofisticadas como a URGS, são as armadilhas de linguagem. Cara, a letra C tem que estar errada em si. É ou não é? Porque diz que a vírgula apresenta uma ideia de restrição, o que nós já comentamos em provas anteriores, lembra? Quando eu tenho uma oração adjetiva virgulada, ela é explicativa. Sem vírgula, ela é restritiva. Então, vírgula e restrição, seja para a oração adjetiva, para o aposto, para o predicativo, para qualquer expressão, vírgula não marca restrição. Beleza? Errada a C. Depois nós temos na D a inclusão de uma vírgula depois de passional na linha 32 é facultativa? Não. Por que não é? Ler a linha 32. Tu tá ali, é sujeito e verbo, olha só. É possível pensar que a certeza passional seja, certeza seja. Pode colocar vírgula entre sujeito e verbo. E, finalmente, na linha 59, como quase sempre a prova da UX faz, eu espero que tenha percebido isso, tem um monte de conteúdo, mas aí o cara vem te dar uma barbada como resposta. Na linha 59, tem assim, para agir, vírgula. Mas isso aí é realmente uma oração subordinada do verbial final ou não? Claro, né, que você para a fim de agir, com o intuito de agir, e ela está deslocada para o início da frase, onde a pontuação ela é obrigatória. Poderia estar intercalada, né? Poderia ser assim, ó, é preciso para agir, aceitar, daí ficaria entre vírgulas. Beleza? Cara, é bom ver o conteúdo assim devagarinho, ainda mais se tem algumas dificuldades. Vamos ver agora a 4, que vai envolver aspectos de nexos, tá? Primeiro, uma para matar, assim, tu vê que algumas vezes, se tu tiver segurança, o texto ele é desnecessário. Olha bem, tá? Na letra A, talvez e possível, modaliza o discurso aproximando do campo da certeza ou da dúvida da possibilidade. Talvez não é de verbo certeza, não pode ter essa associação. Não vai ser o texto que vai alterar o papel da adjunta adverbial, que é classe gramatical, função sintática, né? Olha B, o relato do Weller é uma ilustração para reforçar uma ideia oposta à da Hannah? Não. Da mesma forma que o Weller também tinha uma convicção sem sentido, incompetente, irracional, a Hannah também, correto? Ela diz, né? Eu tenho forte certeza sobre tudo, inclusive sobre coisas que não tenho. Eu tenho forte opinião, inclusive sobre coisas que não tenho certeza. Então, na realidade, são as mesmas pessoas. A menção a Lacan evidencia os desenvolvidos por caracterizar como citação que constrói a autoridade. Você sabe, né, que Lacan foi um famosíssimo psicanalista,
ele corrobora com a ideia do autor, da passionalidade, da certeza, então podemos considerar argumento de autoridade, que é aquela citação que reforça o teu posicionamento, o TCC. Tá? O conector, quanto menos, tanto mais, exprime uma ideia de diretamente proporcional, não, inversamente proporcional, por favor. Tá? E a contra-argumentação é o recurso de convencimento explorado no penúltimo parágrafo. Não, ele não tem a contra-argumentação que a gente viu na prova anterior, até. Ele é afirmativo. Ele faz uma crítica o tempo inteiro do posicionamento de ter posturas inconscientes, de ter opiniões sem conhecê-las efetivamente, sem ter conteúdo. Né? Olha só, a 5 é interpretação. Okay? Como é que vai ser esse negócio da interpretação? Vamos ver a letra A. A letra A diz assim, né? No primeiro parágrafo, o autor contextualiza a temática a partir da comparação de dois seriados de TVs e antecipa o posicionamento defendido no texto. A importância de se ter forte opinião, sobretudo, não. A forte opinião é baseada em convicções que são falsas na maioria das vezes. Então, errada primeiro. A importância não é ter opinião, é ter consciência, a consciência socrática de que nada sei, que ele menciona também. Tá ligado? O segundo parágrafo lá está o caso de Weller. Beleza. Para ilustrar que é necessário ter segurança para tomar atitudes. Não. O Weller tinha segurança e foi preso no final por fazer uma bobagem. O autor, no terceiro e quarto parágrafo, são pesquisas dos psicólogos de Cornell, né? O Daniel Kruger. Ele argumenta a favor da necessidade de valorização dos indivíduos que têm certezas plenas. Não, são os imbecis que têm certezas plenas. É o Brasil de 2020 e 2021 agora, correto? O autor do quinto parágrafo exemplifica as aplicações e certezas em diferentes áreas de conhecimento para se opor a Lacan. Não, não para se opor. Ele nem exemplifica a certeza com sentido positivo. Pelo contrário, é para criticá-las. Então, é para usar o Lacan como argumento de autoridade, para concordar com o Lacan. Aí tem que ser letra E, né? Esperemos. O sexto parágrafo, o autor conclui questionando sobre a consciência da temática abordada. Consciência. E defende que é preciso agir além de resistir às comunidades da falta de competência. Claro, não quer dizer que, mesmo não tendo a certeza dos incompetências passionais, nós não possamos, como ele menciona no caso do presidente dos Estados Unidos, fazer alguma coisa. Considero essa questão difícil, hein? Bem trabalhosa. Okay? 6. Concordância verbal. Isso aqui é uma questão da URGS, cara. É a mesma questão. Tira a gente, coloca nós mudamos aí para o plural, e eu quero saber quantas vão mudar. Tu notou que sutilmente, estou indo lá na linha 25 e 26, é uma frase curtinha, mas a pegadinha é a seguinte, ó, ele já conta as duas ocorrências da palavra gente. Então, quando eu chegar na linha 26, eu leio assim, ó, ou seja, quanto mais a gente é ignorante e incompetente, mais a gente tem certezas radicais e passionais. Agora eu vou ler. Quanto mais nós, não conta essa, somos a primeira, ignorantes a segunda, incompetentes a terceira, mas nós temos, tá aí a 4. A segunda ocorrência de agente já estava aqui no enunciado, beleza? Vamos com a letra D, 4. Muito bem. Agora a prova daquela desandada realmente fica mais fácil em questões que são praticamente só de interpretação. Tá? A questão 7 faz uma interpretação genérica e tu vai ver que começa a ser até meio repetitivo, né? Não sei se tu notou isso aí nessa finaleira da prova da UX. Te diz assim, ó, a dúvida é traço ignorante, já que ele não sabe que ou é. Não, não é traço ignorante. Pelo contrário, ele diz que o ignorante tem certezas e não dúvidas. Né? O texto inteiro é sobre isso, correto? É mais convicto aquele que sabe menos. É mais convicto aquele que sabe menos. É isso, ok? Aquele que tem menos noção tem mais certeza, apego, convicção. É o passional. Aí é a tua resposta. Ter ideias equivocadas é próprio de quem é extremamente competente. Nada a ver, essa associação o texto não faz. É o incompetente que tem ideias equivocadas. A certeza passional é estratégia para que as pessoas possam medir o que não sabe. Não. Certeza passional, ela não te deixa medir, ter consciência. Ela te, na realidade, cega. E aí, a consciência das habilidades corporais foi um fenômeno estudado por... Nada a ver. Fenômeno com consciência corporal, habilidade corporal. A ideia da certeza e da passionalidade. Beleza? 7b, então, né? 8. Interpretação de novo no mesmo padrão, tá? Na letra A, o cara diz: as ideias radicais, em geral, são frutos da ignorância, da inconsciência, de não saber, não aquela ignorância no sentido pejorativo, negativo, aniquiladora do ser humano. Burro, ignorante, analfabeto. Não. De não querer saber. De ser o leigo dando opinião. Tá aí a tua resposta.
Os meólogos teóricos são ateus. Isso é um jogo de palavra do texto, não tem nada a ver, ele não diz isso. As pessoas mais preparadas a agir são os sábios, já que eles têm certezas consolidadas. Não, o sábio, tipo Sócrates, é o que sabe que nada sabe, ok? As percepções de Dunning-Kruger são consideradas de forma infrutíferas. Não, elas não são infrutíferas, talvez elas tenham sido consideradas evidentes, mas são extremamente úteis. A ideia expressa no título do texto foi publicado pela vez 99. Não, 99 é o estudo, cara, aquela frase do texto que é sobre. Eu tirei aqui o texto para te lembrar. O ignorante não sabe que o é deve ser dito até por Sócrates, entendeu? Então não tem nada a ver a data. Né? 9, finaleira da prova agora. Olha bem a letra A da 9. É a mesma pergunta da 7 e da 8. Tá? É necessário ter atitudes fundamentadas em certezas? Não, não, não. As certezas podem ser passionais. A dúvida também favorece. O distanciamento da incompetência passa pela modéstia. É a resposta à modéstia intelectual. Não ter convicções que de repente não são verdadeiras. Ser humilde intelectualmente. É isso que ele quer dizer. Podia ter colocado modéstia intelectual, mas é o gabarito. Sócrates não defendia certezas passionais. Aí, coitado, cara, faz milênios que ele diz, só sei que nada sei, nada errado. É apreciável que as certezas sejam falsas em tomadas de decisões importantes. Não. Daí não é certeza falsa, é dúvida o nome, que daí não é pejorativo. Hesitação, dúvida. A informação e a formação criam fantasia interna de sabedoria. Não. Podem criar mais bases para as tomadas de atitudes, mas não fantasias, ok? E a 10. Interpretação de novo. Como é que vai ser a 10? Diz assim, ó, o cenário atual é caracterizado pela incongruência de visões, pela oposição de visões, e não pela congruência. O público adulto que acompanha a série Girls é consoante ao afirmar que não gosta. Não, isso aí não diz. Muita gente gosta, muita gente não gosta. É preferível ser incompetente e agir a ser competente e paralisar-se. Não. O autor em nenhum momento do texto elogia a postura do incompetente. Presente nos Estados Unidos, historicamente, tomam decisões de formas infundadas. Não tem nem a ver com o objetivo do texto, né? Ele não diz isso. Superfícies, mesmo umedecidas com açúcar de limão, podem ser captadas por câmera de segurança. Sim, Weller, agora tu descobriu. Cara, não sei se tu te lembra, mas essa é aquela questão cretina, cuja resposta é absurdamente inaceitável pela nossa seriedade de vestibulandos. Mas é a resposta, né? A única que é possível. Te lembro que nas provas anteriores também teve isso, beleza? Já temos mais 2 provas, depois um grande vídeo de revisão de ortografia específico do PT. Aí valeu, até daqui a pouco. Um abraço. Pô, tem que ter feito 9 ou 10 aqui, hein? Senão me chama, porque não pode. Porque aí, se tu visa o URGS, se tu visa também o Enem com boa interpretação de texto, aqui tem que matar a pau. Me chama que eu tô aí pra isso. Valeu.